vamos falar agora sobre Bitcoin. Então tá na tela aí, Bitcoin, 100 mil dólares, 100.895. Tá com uma queda acumulada aí desde o topo, chegou a 109 mil dólares. Aqui, ó, foi no dia que o Trump ia assumir. Que não tá aparecendo aqui porque ele não pega o tempo certo, mas chegou a 109 mil dólares. Estamos agora a 100 mil dólares. No desespero que rolou aí por conta da IA chinesa, chegou abaixo, chegou 97 mil dólares, se eu não me engano, que aqui, se eu pegasse o TradingView e botasse um gráfico de 5 minutos, ia aparecer também. E teve vídeo hoje, hein, falando da IA chinesa, os impactos que ela pode causar, falando tudo sobre ela. Então assista aí no Gêmeos Podcast, o videozinho que nós fizemos na lata, cara a cara, sem edição aí, falando nossa opinião, mostrando o que tá acontecendo. Exato, mas só pra resumir aqui, não precisa botar a notícia ainda na tela, o que acontece. Nós tivemos uma inteligência artificial chinesa que foi lançada, a DeepSeek, DeepSeek, e essa IA chinesa conseguiu ser desenvolvida, segundo o que relataram. Tem gente que já tá questionando também, né? Tem gente que tá não questionando. É preto no branco. Relataram que com somente menos de 10 milhões de dólares, acho que era 6 milhões de dólares, conseguiram desenvolver ela, e ela tinha um gasto tanto de processamento quanto energético muito menor para ela funcionar. Então, por exemplo, se eu abro o chat GPT aqui, como eu abri, e pergunto alguma coisa para ele, a resposta que ele me dá, por mais que apareça aqui no meu computador, o processamento que ele usou para conseguir gerar essa resposta foi lá no servidor do ChatGPT, não foi aqui. Exato, e essa nova IA chinesa é um open source também, né? É muito importante isso. Então o código é aberto, qualquer pessoa pode ver, pode modificar, pode instalar na própria máquina. Tanto que na Deny teve um programador que instalou esse software dentro do computador doméstico dele, que ele falou que não é um computador nem tão absurdo assim, e conseguiu rodar. Porque quando você vai aqui no ChatGPT no seu celular ou no seu computador, é no servidor deles que está rodando para gerar a resposta. Essa IA você consegue colocar dentro do seu computador doméstico e faça com que ele trabalhe. Então, basicamente, a NVIDIA se tornou, né, ela sempre tá lá competindo, agora deu uma queda absurda com a Apple, com a Microsoft tá à frente também, para ser a empresa mais valiosa do mundo. Ela chegou a ter um valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Eu lembro há pouco tempo atrás, né, na pandemia, que tinha lá a capa da notícia, da revista, qual empresa de tecnologia vai chegar no primeiro trilhão de dólares. As empresas aí, várias agora, chegaram no trilhão, batendo até mais, aí 3 trilhões. E a NVIDIA é como se fosse a empresa que vende a pá na corrida do ouro. Então, na corrida do ouro, todo mundo lá querendo escavar, querendo encontrar onde está o ouro. Você não concorda que quem ficou muito rico é quem vendia a ferramenta, quem vendia a pá? Já não, né? Na inteligência artificial, até o momento onde nós sabemos, porque agora isso pode mudar, o que acontece? Você precisa de muitas placas, de muito processamento, de muitos chips para conseguir treinar essa inteligência artificial. Tanto treinar quanto rodar. E a empresa que é líder nisso no mundo é a NVIDIA. E eles têm uma margem gigantesca para vender isso, uma margem aí de cerca de 90%. Então, basicamente é uma máquina de fazer dinheiro que o mundo inteiro está querendo essas placas, ela produz e estava crescendo cada vez mais. E aí o mercado, por conta dessa IA, por conta dela ter sido treinada, que tem muitas pessoas questionando isso já, apenas com 6 milhões de dólares, para você ter ideia, o ChatGPT foi necessário a primeira versão mais de 100 milhões de dólares para treinar, você consegue rodar no seu próprio computador. O mercado olhou isso, a NVIDIA já estava com um preço muito esticado, de acordo com vários analistas, e ela teve uma queda de quase 20% somente ontem. Exato, dá para ver aqui o gráfico, lembrando que o mercado americano de ações funciona de segunda a sexta, horário comercial. Então, esse medo aí da IA chinesa surgiu no final de semana. Tanto que vocês podem ver que já abriu caindo o gráfico. Então, a ação estava aqui a 142, logo na abertura, logo de cara já estava a 126 e despencou ainda mais, agora deu uma recuperada. Porém, o que acontece? O mercado viu, não? Beleza, dá para treinar IA com muito menos processamento, com muito menos máquina. Esse tanto de máquina que a NVIDIA está desenvolvendo não vai ser tão necessário assim. Não vai conseguir vender tanto igual antes, né? Exato. Porém, foi muito do sell-off que o mercado chama, né? Que todo mundo viu. Não, isso aqui pode ser um risco para a NVIDIA. Primeiro vamos vender a NVIDIA aqui, todo mundo vendeu, o preço caiu, depois a gente vê se o que vai acontecer de fato. Uhum. Da mesma forma na pandemia, foi sell-off também. O pessoal, não sei o que vai acontecer com esse vírus aqui, o que vai influenciar no mundo, vamos vender tudo, depois a gente vê. Uhum. Tanto que a NVIDIA chegou a um valor de mercado de mais de 3 trilhões. Aí ela caiu cerca de 20%. Ou seja, ela perdeu, pode até puxar a notícia aí, em valor de mercado, se eu não me engano, foram 600 bilhões de dólares.
E aí você pega um valor de uma Petrobras, é cerca de 80 bi. Então foram 4, 5 Petrobras que a Nvidia perdeu em valor de mercado em apenas um dia, tá aí, ó. A Nvidia perde quase 600 bilhões de dólares daí apareceu aí a assinatura em Wall Street em um dia. Pânico para empresas de IA. Então, basicamente foram quase aí 4, 5 Petrobras num dia só. Foi a maior queda em valor de mercado de uma empresa da história do mercado financeiro. E faz sentido, né? Pensa comigo. O camarada que tem um patrimônio de 1 milhão e cai 20%. Ele perdeu 200 mil. Se o camarada tiver 10 milhões, ele perdeu 2 milhões. Se o camarada tiver 100 milhões, ele perdeu 20 milhões. Se ele tiver 1 bilhão, ele perdeu o quê? 200 milhões. Perdeu 200 milhões. Se ele tiver 10 bilhões, ele perdeu 20%, né? Perdeu 2 bilhões. Se ele tiver, que nem é o caso da Nvidia, que eram 3 trilhões, aí cai 20% e perdeu 600 bilhões, né? Então é basicamente Quanto isso. maior o valor de mercado, quanto maior o patrimônio, maior a queda, né? Tem pessoas que estão questionando se realmente foi necessário tão pouco investimento, se até mesmo não usaram placas da Nvidia para treinar essa IA. Então isso não está certo pelo mercado que aconteceu, por quem é especialista nisso. Então, tanto que um questionamento grande era o seguinte, não, porque é proibido ter essa importação lá na China dos aparelhos americanos da Nvidia aí. Já pensou, não, se é proibido, eles vão falar que eles têm também, né? Tem esse ponto também. Então a gente não sabe ainda realmente o que está acontecendo, mas eu falo que se for realidade, que com muito menos processamento, com muito menos placas aí, com muitos menos chips, você consegue treinar uma IA e avançar isso, eu vejo que a Nvidia vai ter que rever um pouco, talvez, o que ela esteja fazendo, né? Exato. Agora, em relação a outras empresas de tecnologia que estão utilizando, mas não estão vendendo a pá, o que eu vejo é que ter concorrência no mercado e ter um software que é open source, que qualquer pessoa pode utilizar, vai facilitar ainda mais o desenvolvimento da IA. Mais barato. Vai ficar mais barato e essas empresas vão se beneficiar disso. Acho que o mais preocupante para a Nvidia, e mesmo assim eu vejo que pode ter sido somente um sell-off, né, o pessoal vendendo de forma desesperada e não é tudo isso, mas pode ser também que tenha afetado de fato. Só o tempo vai dizer a partir de agora, mas para outras empresas, o Google, o Facebook, que é a Meta, a própria Apple se valorizou com isso, né, porque a Apple vende o hardware de fato, né, o iPhone e tudo mais, então não sofreu tanto assim, mas o Bitcoin sofreu. E o Bitcoin eu posso falar pra vocês que não faz sentido ele sofrer dessa forma. Então, que o Bitcoin é 24/7. Então, o mercado americano já abriu em queda no Bitcoin, é negociado aí de madrugada, a hora que for. Então, ele tava lá por volta de 105 mil dólares. Isso no dia 26. 26 foi domingo. Foi domingo, Domingo. Surgiu esse rumor, surgiu essa possibilidade aí. O principal é que o mercado do Bitcoin, de cripto, é muito correlacionado com o mercado de tecnologia norte-americano. Então, o mercado já esperava que ia cair tecnologia lá fora, Bitcoin caiu também, mas pro Bitcoin não importa se quem vai ganhar a guerra da IA é a China, é os Estados Unidos, é a Nvidia. Então isso aqui pode ter caído por conta disso, mas eu vejo que não tem fundamento ter caído, o Bitcoin não mudou nada no fundamento, não importa nada, beleza, agora vai ser a China que vai liderar na IA, que muda pro Bitcoin. Exato. Então, o próprio Trump já falou que tem interesse em fazer dos Estados Unidos eu não lembro se era a capital das criptomoedas, o polo, mas o Trump já falou isso. A China, que já baniu diversas vezes o Bitcoin, a mineração, já falou que o Bitcoin é legal. Acredito até eu que os Estados Unidos, a China, a Rússia já estejam acumulando Bitcoin. O Bitcoin não é de nenhum país, não é de nenhum estado. A rede não depende unicamente de nenhum país, é uma rede descentralizada. Então eu vejo que essa queda no Bitcoin, para quem quer acumular mais, é apenas uma oportunidade mesmo. E nós temos diversos catalisadores positivos aí para os próximos meses e durante esse ano para fazer o Bitcoin continuar subindo. Então, primeiro aqui, Trump assina decreto sobre regulação de criptomoedas e criação de reserva de ativos digitais. Então, ele falou muito de reserva de Bitcoin na campanha dele. Agora, na semana passada, ele colocou um time que ia cuidar dessa parte de ver tanto a reserva de ativos digitais que ele falou, então aí poderia incluir outras criptomoedas também, principalmente criptomoedas que são sediadas nos Estados Unidos, que é o que eles estão apoiando mais, e além disso também vai vir toda a regulação para criptomoedas, que até então não existia, e o próprio presidente da SEC, que é como se fosse a CVM aqui no Brasil, que é a Comissão de Valores Mobiliários, basicamente eles regulam todo esse mercado, estava processando no passado diversas empresas relacionadas a criptomoedas, tanto que teve vários projetos caindo bastante por conta disso, tomava o processo da SEC, ia ter que pagar multa, não sabia o que estava acontecendo. Porém, com o Trump entrando, ele trocou o presidente da SEC, tanto que na campanha dele ele falava não, que a primeira coisa que ele ia fazer ia ser demitir o presidente da SEC e colocar o Paul
Atkins aqui, que acaba sendo pró-cripto, e falou, não, que eu vou demitir o Gary Gensler assim que eu entrar, que eu vou demitir, tanto que ele mesmo falou que ia sair antes mesmo do Trump entrar. Então hoje, quem tá comandando lá a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos é um cara pró-criptomoedas, o que eu vejo de extremamente positivo, principalmente para a parte de altcoins. Sim. Porque imagina a altcoin sendo processada lá pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Prejudica muito o projeto. Agora, se vai ter uma regulação mais clara, se vai ter um apoio maior, consequentemente é positivo. Exatamente. E além disso, teve outra promessa que o Trump acabou cumprindo, que foi soltar o... Esqueci o nome da empresa agora. Da Circle Road. Da Circle Road, exatamente. Então, logo no começo do mundo cripto, teve um cara que acaba sendo um empreendedor, que ele montou um marketplace na Deep Web, na Dark Web, onde você poderia comercializar qualquer coisa e as pessoas usavam Bitcoin para isso. Não, e olha como a mídia já vem. Trump concede perdão a criador de site de venda de drogas condenado à prisão perpétua. Então, é o Ross Ulbricht aqui. O que acontece? Ele criou a Circle Road, que era um site que rodava na Deep Web, que você podia negociar. É um marketplace, né? Como se fosse um mercado livre, só que obscuro. Que não era obscuro, né? Era pra ser qualquer coisa. Só que da mesma forma que tinha gente... Não, obscuro que fica na Dark Web, que não fica na internet normal, né? Mas da mesma forma que tinha gente que vendia coisas legalizadas, tinha gente que vendia coisas legais, como drogas, mas você vê como que a mídia quer colocar criador de site de venda de drogas. Como se o site fosse destinado a ser de venda de drogas, o que não é o caso. Era de qualquer coisa. Então teve isso aí, soltou o camarada. Tanto que os Bitcoin que o governo americano tem hoje, a maior parte é dessa apreensão aqui, que na época eram, se eu não me engano... Não, por volta era 20 milhões de dólares, 20, 30 milhões, e agora são bilhões de dólares, né? Que isso aí foi lá pra 2000 e... Acho que até 2015, mais ou menos, que foi. O Bitcoin se valorizou pra caramba, então, por conta disso, hoje vale muito mais. Outros fatores positivos, esse aqui eu vou falar que eu acredito que seja positivo, de acordo com apoio a criptomoedas, mas negativo na relação de seriedade no mercado, né? Então todo mundo viu aí que o Trump lançou a meme coin dele, que agora não tá 10 bilhões, né? Mas chegou a bater 10 milhões de... 10 bilhões. 10 bilhões de valor de mercado. Aí nessa questão eu não acho interessante, porque simplesmente lançar uma meme coin sem fundamento nenhum, pra nada... Somente antes dele se eleger, né? Foi um dia antes. Isso aí foi, acredito eu, proposital, né? Que ele ainda não tinha... Assumido, se eleger não, né? Dele assumir. Ele não tinha assumido ainda. Lançaram um dia antes. Eu não acredito que isso tenha sido positivo pro mercado. Muito pelo contrário. Mas mostrou a força que o mercado tem de conseguir pegar um token que foi lançado e no mesmo... Em alguns dias, né? 2, 3 dias ele bater 10 bilhões de valor de mercado. É mais até do que a empresa que o Trump tem listada na bolsa. Hoje, mesmo com a queda, aí tava ali nos 5 bi de valor de mercado. Acredito que o principal que eu vejo é o seguinte, por mais que eu não vejo que isso aí é positivo de levarem o mercado cripto a sério, mas eu vejo que é positivo porque se ele lançou uma meme coin, quer dizer que ele tá realmente pró-cripto mesmo, a favor desse mercado. Então eu vejo por esse lado. E outros pontos aí que nós temos, que a gente gosta de analisar sempre, é o MVRV, que ele pega o valor de mercado hoje do Bitcoin, dividido pelo valor realizado. Basicamente ele vê, quem comprou Bitcoin tá no lucro ou tá no prejuízo? Se as pessoas estão com muito lucro, elas tendem a vender, a realizar uma parte dessa posição, até mesmo vender tudo, botando uma pressão vendedora, fazendo o preço cair. Da mesma forma que se na média as pessoas que compraram Bitcoin estão no prejuízo, uma hora teve o pessoal que ficou assustado, que vendeu, uma hora as pessoas param de vender, se continua tendo a adoção, demanda compradora, o preço do ativo sobe. Então, historicamente, quando o MVRV está abaixo de 1, acaba sendo oportunidade da década para você comprar, para você acumular. Então, por exemplo... O Bitcoin lá em 2017, quando muitos conheceram, chegou próximo de 20 mil dólares. Aqui, ó, chegou a quase 17 mil dólares aqui, o MVRV estava em 8,83. Corrigiu, caiu um monte, e vocês podem ver quando o MVRV estava abaixo de 1, menos 0,38, Bitcoin estava 3 mil dólares. 3 mil dólares foi oportunidade para comprar Bitcoin? Foi oportunidade. Foi oportunidade. Aí beleza, subiu aí durante 2020, 2021, chegou um MVRV acima de 6, quase 7, e estava batendo aí quase 60 mil dólares, chegou a 67 mil dólares e corrigiu um monte. Então vocês podem ver, quando ele estava abaixo de 1, estava 20 mil dólares. Chegou até abaixo, ó, quando ele estava mais abaixo ainda, menos 0,22, estava em 16 mil dólares. Foi oportunidade ou não foi? Foi oportunidade. Atualmente nós temos com o MVRV, tá até aqui, ó, que ele pega o do último dia, mas o preview pro próximo aqui é 2,84. Obviamente, não é o mesmo patamar de menos de 1, de muito próximo de 1, porém, não é aquele patamar de extrema ganância, onde o Bitcoin tá muito esticado, como chegou aqui, ó, chegou acima de 6, no outro ciclo lá de 2017 chegou
chegou ainda, aqui ó, chegou acima de 8, então não é um patamar que você não pode ficar, é festa, mas você não pode ficar, não, que já tá na ganância extrema, já tá muito, muito elevado. Exatamente. E é a primeira vez, né, querendo ou não, que nós temos o próprio estado da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, pró-Bitcoin apoiando isso, né? Então eu fico curioso para ver o que vai acontecer. Fora isso, nós temos as taxas de juros nos Estados Unidos. Então o que acontece? Lá no começo do ano passado esperavam muitos cortes, os cortes não aconteceram, por conta disso que o Bitcoin ficou muito tempo naquela faixa lá, 50, 60 mil dólares, chegava perto de 70, voltava. Pessoal que tá acompanhando o mercado desde o ano passado aí, desde que a Provtf viu isso aí, né, Renan? É. Chegava lá, 70 e voltava para 50. Chegava lá, próximo de 70 e ficava entre 50 e pouco, 50 ainda foi raro, né? Entre 60 e 70. 60 e ainda nem 60, ficava nos 60 e pouco, a volatilidade tava muito baixa, tava só nessa faixa mesmo. Exato, mas o que aconteceu? Teve o primeiro corte na taxa de juros lá no, se eu não me engano, agosto do ano passado, teve a segunda também, porém ainda não tivemos outro corte na taxa de juros e o mercado espera com muito pessimismo aí esse ano. Então, a próxima reunião é amanhã, né, que vai ser a super quarta, vai ter reunião lá do Banco Central americano, Banco Central brasileiro, o pessoal espera que vai subir o juro aqui. Lá esperam que vai manter nesse mesmo patamar. Na próxima reunião, mesmo patamar ainda. Na outra reunião, ainda esperam o mesmo patamar, só esperam que vão começar a cortar. Vão cortar uma vez em junho e o mercado todo espera praticamente que vai ter um corte ou no máximo 2 cortes. Dá pra ver que tá bem dividido, ó. 32 aqui espera 2 cortes, 27 espera 1. Então acabam sendo poucos cortes comparado ao que esperavam no passado. Então eu vejo que qualquer otimismo que tem, não, ao invés de cortar 2 vezes, ao invés de cortar uma vez, vai cortar 2. Já pode ajudar o preço do Bitcoin a subir também. E o próprio Trump, né, ele quer descer essa taxa de juros, né? Obviamente que eu não considero como positivo ele querer descer de qualquer forma. Na canetada. Na canetada. Acredito que a inflação tem que estar controlada para isso ser feito de uma maneira saudável. Mas isso pode acontecer também, né? Tanto que ele falou que iria falar com o presidente do Banco Central dos Estados Unidos para baixar a taxa de juros. Obviamente que o Powell tinha falado que ele não tem controle sobre isso, tá muito firme nisso, mas não sabemos o que pode acontecer, né? Exato, mas eu vejo por estar tão pessimista a expectativa, qualquer notícia um pouquinho melhor já é festa pro Bitcoin. Exato. Que esse Bitcoin a 100 mil dólares que nós temos hoje tá precificado com essa expectativa de ter um corte na taxa de juros. Se a gente passa talvez a ter dois, talvez dois. Talvez dois. Se ele passa a ter, ao invés de 2, 3, ou ao invés de 1, é certeza que vai ter 2, já fica melhor. E outro ponto também é que, historicamente, o ano após o halving é o que tem a maior alta do Bitcoin. E também é o ano que marca o topo, né? Que tem o topo e depois começa a corrigir. Exatamente. Então, pra quem pergunta, eu não vendi minha posição de Bitcoin na carteira. É uma posição que tá maior do que eu gostaria. Não vendi ainda porque eu acredito que vai ter mais catalisadores para continuar subindo. Não estou comprando mais porque já tenho muito, mas também não estou vendendo. E a parte da dominância, você botou aí pra falar também? Acho que é importante falar aqui, mas aí é pro pessoal que tá com as altcoins na carteirinha também, né? Exatamente. Pra você, comenta se você tem altcoins na carteira, que altcoin você tem também. Mas em relação à dominância do Bitcoin, ela segue alta, ela até deu uma subida recentemente. Não, o que aconteceu? Então vamos situar todo mundo. Nós temos Bitcoin, temos outras criptomoedas. E muitas pessoas têm se queixado do seguinte, não, que eu tenho altcoin na carteira aqui, que eu tenho outras criptomoedas que não estão subindo. Que basicamente são poucas as moedas que performaram melhor que o Bitcoin desde 2023 para cá. Não foram muitas que performaram melhor. E historicamente, nós temos um momento que o pessoal chama de alt season, que as criptomoedas que não são altcoin multiplicam várias vezes, moeda fazendo 5x, 10x, 20x. Quem acompanhou o mercado cripto em 2021 viu moedinha fazendo. Eu vi. Eu comprava num dia, no outro tava 2 vezes mais já. E eu lembra da AXS, eu lembro que um colega nosso mostrou a XS, lembra que ele tava jogando? Começo de 21. Eu lembro que eu abri a XS, tava 2, 3 dólares e eu não comprei. Lembro disso aí. Mas enfim, o que aconteceu? Quando o Trump ganhou a eleição, a dominância do Bitcoin despencou. E o que é essa dominância? Ele pega o total do mercado cripto, qual que é o valor total, e compara qual que é o percentual que o Bitcoin tem disso. Quanto maior a dominância, mais o Bitcoin tem de representação desse mercado cripto. Então, se eu pegar aqui o gráfico total, nós conseguimos ver que lá atrás só existia Bitcoin, não existia muita outra criptomoeda. BTC só. Era praticamente Bitcoin. Então, acho que o Ethereum foi criado em 2015, tinha Litecoin, que também é um projeto antigo, mas era praticamente Bitcoin. Aí, quando teve aquela subida astronômica do Bitcoin em 2017,
essa dominância caiu. Quer dizer que tinham outras moedas, não quer dizer que o Bitcoin estava caindo, mas sim que outras moedas estavam se valorizando ainda mais que o Bitcoin. Exato, tanto que você pega o mercado cripto inteiro, no passado 96% era o Bitcoin. Nesse período aqui, 37% era Bitcoin, do valor total das criptomoedas, e os outros, quase mais de 60% eram outras criptomoedas. Porém, o que acontece? Normalmente essa dominância sobe quando o Bitcoin tá caindo. Ah, como assim? O Bitcoin tá caindo, a dominância tá subindo. É simples. Que o Bitcoin tá caindo, porém outras criptomoedas estão caindo muito mais que o Bitcoin. Então o Bitcoin corrigiu nessa época aí, sei lá, seus 80%. Teve altcoin que corrigiu 90%, 95%, 99%. Altcoin que deixou de existir. Corrigiu 100%, perdeu tudo. 100% aí alguma coisa sobra. Até Terra Luna sobrou alguma coisinha. É 99,999 que ainda Terra Luna, mas enfim. Aí beleza, a dominância sobe. Porém, lá em 2021 a dominância caiu. Então, quando o Bitcoin corrigiu, todas as criptomoedas corrigiram, chega um momento que as outras criptomoedas estão valorizando mais que o Bitcoin. Então a dominância saiu de 70% lá em novembro de 2020, começou a despencar, chegou a 40% lá em novembro de 2021. E desde então, aí o que aconteceu? Teve uma subida na dominância. Não quer dizer que o Bitcoin estava caindo nesse período aqui, ó. De 2022, 2023 estava caindo. Porém, as outras criptos estavam caindo mais que o Bitcoin. E aqui, recentemente, quando o Bitcoin estava subindo, quer dizer que ele estava subindo mais que as outras criptomoedas. E essa dominância, vocês podem ver, não teve essa queda nesse ciclo ainda. Teve uma queda aqui, né, que chegou a 60%, aí o Trump foi eleito, aí o pessoal começou a especular, chegou aqui, ó. Pra vocês verem, nesse período aqui teve muita moedinha fazendo 2, 3, 4x já, e a dominância tinha caído somente, sei lá, de 60% até 55%, voltou a subir a dominância, e essa queda brusca da dominância não caiu, não chegou ainda. Tem gente que fala, não vai ter out-season, que isso ou aquilo. Eu acredito que a dominância uma hora vai cair. Talvez não tenha uma multiplicação gigantesca em qualquer moeda, porque hoje em dia tem muito mais moeda do que no passado, mas eu acredito sim que vai ter essa out-season. Exatamente. Mas muito cuidado aí, porque Bitcoin é uma coisa, altcoins, outras moedas é algo completamente diferente. O risco é completamente diferente também, então muito cuidado com isso, que eu vejo muitas pessoas que ficam gananciosas, elas querem mudar de vida do dia pra noite, elas querem que em 6 meses os R$1.000 que elas colocaram virem 100 mil, e aí basicamente eles tomam um risco gigantesco, muitas vezes não dá certo e eles se decepcionam porque dá win em alguma moedinha que tem um valor de mercado muito baixo, então muito cuidado com isso. Que nem o pessoal fala aqui de Buldogito é lua. Cuidado com essas moedas muito pequenas aí, que tem um valor de mercado muito pequeno, pra corrigir 50%, 70%. Tem altcoin que mesmo em ciclo de alta tá corrigindo 70%. É, exato. Então, muito cuidado com essas moedinhas. E pra quem nos pergunta onde que nós compramos criptomoedas, onde que nós investimos até mesmo no exterior, a corretora parceira do canal é a Quantifury. Lá você negocia criptomoedas, ETFs, ações estrangeiras, tudo 100% taxa zero. E para quem é nosso seguidor, tem um presente, então criando conta na Quantifury e colocando o código GEMEOS, ó, esse código aqui que tá aparecendo na tela, na abertura, fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ganha uma recompensa em Bitcoin que vai de 3 até $250. O Matheus, quando criou a dele, ganhou 20. Eu ganhei 5 na minha. Então, basicamente, é uma corretora 100% taxa zero. E para você se tornar cliente, eles te dão um bônus, uma recompensa em Bitcoin que, às vezes, você recebe os $3 daqui 10 anos. Quanto tá valendo esses $3 em Bitcoin? Exato, já tá recebendo, que nem o cara botou, por exemplo, $50 lá. $5 que ele ganha de Bitcoin já foi 5% do que ele tá começando a investir. Não, foi 10%. Já foi 10%, exato. Então o link tá na descrição, tem o QR Code também para você abrir sua conta na Quantifury e lá começar a negociar tudo 100% taxa zero. Então você não vai pagar nenhuma taxa e isso acaba fazendo com que você consiga ter uma rentabilidade maior, ou se você perder dinheiro no mercado também, que você perca menos, né? Exato.